E aí, queridos e minhas queridas, tudo bem? Vamos comentar nossa primeira aulinha então? Então, para lembrar, como eu tinha dito lá nos recados, né? A gente vai fazer a resolução da lista, beleza? E depois vocês têm os exercícios para resolver até o final da semana lá na tarefa, tá? Então vamos lá. Vou começar com o exercício 1 da lista, que diz assim: fazendo análise do videotape de um jogo de futebol, verificou-se que nos sucessivos deslocamentos, um jogador percorreu 16.200 metros nos 90 minutos. Calcule a velocidade média em quilômetros por hora desse jogador durante a partida. Então, nada mais é do que um probleminha que a gente vai ter que calcular a velocidade média usando a definição que a gente já sabe, ΔS por ΔT. Basta a gente identificar o ΔS, que nesse caso é 16.200 metros, né? ΔS é o deslocamento escalar, é o quanto o jogador, nesse caso, se deslocou, né? Quanto que ele se movimentou, quanto de espaço que ele percorreu, pode ser pensado assim também, no intervalo de tempo, que é o tempo que passou ao longo desse movimento, que foi de 90 minutos, certo? E aí, para calcular a velocidade média, basta a gente dividir o valor do ΔS pelo ΔT. O único detalhe aqui que a gente tem é que o sistema métrico no qual se encontra, né, a unidade medida no qual se encontra o ΔS e o ΔT, se eu usar esses valores, eu posso usar esses valores para calcular a velocidade, mas vai sair em metros por minuto, que não é uma unidade de medida que a gente usa muito no nosso cotidiano. Nós sabemos que na nossa vivência, a unidade de medida que a gente mais usa, que faz parte do sistema métrico nosso, é o quilômetro por hora. Tá? Então faz sentido a gente usar essa unidade de medida nesse caso, mesmo porque o enunciado do problema não pediu para a gente calcular numa unidade de medida específica, e também trata-se de um intervalo de tempo bastante longo, né? 90 minutos. 90 minutos é o mesmo tempo ao tempo de uma partida de futebol, que é 1h30, certo? Então, se você pegar esse 90 minutos e dividir por 60, né? Assim que a gente converte minutos em hora, vai dar 1h30. E a distância percorrida aqui, que está em metros, para você passar para o quilômetro, basta você dividir por 1000, né? Ou, né, tem galera que gosta de pensar, eu tô com a vírgula aqui, eu tenho que andar quantas casas? 1, 2, 3 casas, né? Para 3 casas com a vírgula para transformar metro em quilômetro. Tendo agora meu ΔS em quilômetro e meu ΔT em horas, é só a gente substituir na definiçãozinha da velocidade média. Então vai ficar 16,2 dividido por 1,5, tá? Fazendo essa continha aí, você vai encontrar 10,8 km por hora, certo? E essa daqui é a resposta. Ah, professor, eu quero calcular no sistema internacional, que é mais bonito, em metros por segundo. Então, só lembrando como que a gente converte, né? Basta você dividir por 3,6 essa velocidade aí, né? Resultando em 3 metros por segundo. Beleza? Tá? Qualquer uma dessas respostas estaria correta, porque ele não pediu uma unidade de medida específica. Na verdade, ele pediu sim, eu acabei de ler o exercício novamente, tá? E a gente já está aí, faz bastante tempo gravando o vídeo, eu não vou gravar o outro, então vai ficar com esse erro aí mesmo, tá? Ele pediu para calcular em quilômetro por hora, certo? Mas tá aí a informação, caso você precise calcular em metros por segundo, né? Basta dividir por 3,6. Se você tivesse que transformar metros por segundo em quilômetro por hora, basta você fazer a operação inversa da divisão, que é a multiplicação por 3,6, beleza? Outro detalhe que é importante eu lembrar aqui, nada a ver com essa questão, eu estou fazendo usando o OneNote, então essa resolução que eu estou fazendo aqui na aula vai ficar disponível lá no Microsoft Teams exatamente dessa forma, para você ver a hora que você quiser. Beleza? Tá? Para você consultar na hora que você estiver fazendo os seus exercícios e tal. Houve um jeito, eu acho que deve ter uma forma de trabalhar com o OneNote de forma a ele
sincronizar lá, depois eu vou dar uma olhada nisso daí. Beleza? Passando para o próximo exercício, exercício 3 daquela lista. Ele diz o seguinte: um atleta percorre 600 metros com velocidade constante de 4 metros por segundo. E em seguida, mais 800 metros em 4 minutos e 10 segundos. Calcule a velocidade escalar média do atleta nesse percurso de 1.400 metros. Então, essa é uma questão muito clássica da parte de cinemática básica, né? Na qual nós temos um deslocamento que é dividido em duas porções diferentes, né, de espaço. A primeira com 600, a segunda com 800 metros. Tá? E ele pede para a gente calcular a velocidade média do percurso todo. Quando pede para calcular a velocidade média, o que a gente tem que entender é que para calcular a velocidade média eu preciso de apenas dois dados, que é o deslocamento escalar e o intervalo de tempo que demorou para esse deslocamento acontecer. Então eu preciso descobrir qual é o percurso total, quanto que ele mede. Nesse caso ele até já deu aqui, 1.400, né? Tá aqui, deixa eu marcar. Não está selecionando, filho. Seleciona. Meu irmão. Problemas técnicos normal, né? Não é com mouse. Ai, meu amigo, eu quero marcar texto bonitinho aqui, ó. Agora consegui, olha que beleza. Bom, pronto. 1.400 metros, né? Eu preciso descobrir quanto tempo que demorou. Tá? Veja que ele, na primeira parte de 600 metros, tá? Que eu vou representar graficamente aqui, esse seria o meu primeiro deslocamento, 600 metros, ele fala que a velocidade que foi mantida é de 4 metros por segundo. Tá? E na segunda parte do deslocamento, que mede 800 metros, tá? Ele demorou, então ele já deu o intervalo de tempo dessa segunda parte, vamos notar aqui, ele demorou 4 minutos e 10 segundos. Tá? Note que todos os outros dados, o deslocamento e a velocidade em cada um dos trechos aí que ele forneceu informação, ele deu essas informações no sistema internacional. Então esse tempo aqui, nós já vamos, certo? Tá fácil aqui, boa. Esse intervalo de tempo nós vamos já transformar no sistema internacional. Beleza? Para transformar no sistema internacional são 4 minutos e 10 segundos. Cada minuto tem 60 segundos. 4 vezes 60, 240. Soma com 10 aí, você tem 250 segundos. Então eu já sei o ΔS total, que é 1.400. É só somar, né? 600 com 800. E eu já sei o intervalo de tempo que demorou na segunda parte. Falta eu descobrir qual o intervalo de tempo da primeira parte. Concorda? Porque daí eu vou somar esse tempo da primeira parte com o da segunda e eu tenho o intervalo de tempo total. Beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar então o primeiro trecho aqui, as informações do primeiro trecho, vou analisar, tá? Usando a definição de velocidade média. Note que eu estou colocando o índice 1 em todos os dados, velocidade, deslocamento e intervalo de tempo, referente ao primeiro, né, trecho. Tá? E aí eu vou substituir os valores. Eu sei que a velocidade é 4 metros por segundo, eu sei que o deslocamento foi de 600 metros e eu quero descobrir o intervalo de tempo. Então, nessa expressão, eu vou isolar o tempo. Como que eu faço para isolar o tempo? Né? Como que a gente aprende lá na matemática? Pega o ΔT, passa multiplicando aqui pro outro lado. Ele está dividindo, né, do lado direito. A gente sabe que não existe isso, né? Basicamente o que eu estou fazendo é multiplicando os dois lados pelo intervalo de tempo do 4ΔT1. Do outro lado sobra 600. Aí eu vou passar o 4 dividindo do outro lado, certo? E aí nós temos que, deixa eu ver se tem espaço aqui, ainda tem um pouquinho de espaço. O intervalo de tempo da primeira parte vai ser 600 dividido por 4, tá?
600 dividido por 2 é 300, dividido por 2 de novo vai dar 150, né? Então, o intervalo de tempo da primeira parte aí dá 150 segundos, certo? Muito bem. E aí, o que eu vou fazer? Agora, nós vamos determinar o intervalo de tempo total, certo? O intervalo de tempo total, que eu vou chamar simplesmente de ΔT, vai ser a soma de ΔT1 com ΔT2, certo? 150 com 250, que dá 400 segundos. E agora que eu tenho o intervalo de tempo total e tenho o deslocamento total, que é 1.400 metros, basta eu calcular a velocidade média usando esses dados. Então, velocidade média, ΔS por ΔT, não estou usando o índice nenhum porque eu estou falando da velocidade média total, né? Vai ficar 1.400 metros dividido por 400 segundos, que a gente pode dividir em cima e embaixo por 100, dá 14 dividido por 4, certo? 7 dividido por 2, né? Então, a velocidade média foi de 3,5 metros por segundo. Beleza? Essa é a resposta da segunda questão que eu peguei como exemplo, que é o exercício 3 da lista, beleza? Só lembrando, não vou ficar fazendo todos os exercícios daquela lista, porque ela era muito longa, e esse vídeo acaba ficando muito longo também, tá? Eu ainda estou testando também, é a primeira aula que estou gravando para vocês aqui, então eu vou vendo como que vai funcionando esse negócio do tempo aí, beleza? Por exemplo, essa questão 4. Né? Essa questão 4 aqui é muito parecida com a questão anterior, só tem um detalhe um pouquinho diferente. Então ele diz assim: para partir da cidade A e chegar à cidade B, um motorista de caminhão precisa percorrer 100 km. Ele percorreu os primeiros 20 km com velocidade média de 80 km por hora, após o que, devido a problemas mecânicos, ficou parado durante 30 minutos. Qual deverá ser a velocidade média no restante do trajeto para chegar a B 2 horas depois de ter partido de A? Então, tem bastante informação. Aqui é importante que a gente anote as informações, coloque as informações de maneira bem organizada para não se perder. Então, primeiro eu vou representar o deslocamento por meio de um segmento de reta, certo? Estou falando que é reta, então é reta. Aqui está a cidade A, aqui a cidade B. Beleza? E a gente sabe que o deslocamento total entre A e B, deixa eu colocar aqui assim, ó, ΔS entre A e B, é de 100 km. Aí ele percorreu os primeiros 20 km, até essa parte aqui, tá? Os primeiros 20 km, ele percorreu com velocidade média de 80 km por hora. Certo? Depois teve uma pausa. Ele ficou paradinho aqui. Aqui é um momento importante, houve uma pausa. Certo? Essa pausa foi de 30 minutos. Eu já vou colocar em horas, né? Para a gente não se perder, porque note que todos os outros dados estão no sistema métrico do quilômetro com a hora. Houve uma pausa nesse ponto aqui, então, tá? Vou chamar esse ponto aqui de P, por exemplo, sei lá. E depois ele pergunta qual deveria ser a velocidade média no restante do trajeto. Então ele não quer a velocidade média total. Certo? Ele quer a velocidade média só nessa segunda parte do trajeto aqui. Eu vou chamar essa velocidade de V2, da segunda parte do trajeto. Para chegar 2 horas depois, ou seja, o intervalo de tempo total tem que ser de 2 horas. A viagem toda tem que durar 2 horas. Muito bem. Primeira coisa, se
a primeira parte do trajeto mede 20 quilômetros, né? E eu sei que a distância total é 100 quilômetros, então a segunda parte do trajeto é um deslocamento de 80 quilômetros, certo? Para descobrir a velocidade da segunda parte do trajeto, eu tenho que descobrir quanto tempo que ele levou na segunda parte do trajeto. Porque se eu tenho deslocamento, eu calculo a velocidade média, eu faço um ΔS por ΔT, usando os valores relacionados à segunda parte do trajeto, entendeu? Como que eu descubro quanto tempo que demorou na segunda parte do trajeto? Eu tenho que descobrir quanto tempo demorou na primeira parte do trajeto. Então, inicialmente, eu vou estudar a primeira parte do trajeto, certo? No qual a velocidade é 80 km por hora e o deslocamento é 20 km, tá? Então vai ficar V igual a ΔS por ΔT. Eu estou usando o índice 1, que é da primeira parte do trajeto, né? A velocidade é 80. O intervalo de tempo, eu não sei, mas o deslocamento é 20 km, certo? Vou colocar bonitinho aqui. E o intervalo de tempo eu quero descobrir, certo? Então eu vou fazer a inversão, a gente vai brincar lá com a álgebra igual a gente fez na questão anterior, né? Para substituir, para isolar o intervalo de tempo da primeira parte. E aí a continha que eu tenho que fazer é 20 dividido por 80. Ou seja, 2 dividido por 8, 1 quarto. No caso, em horas, vai ficar 0,25. Beleza? Então eu sei que a primeira parte do trajeto levou. Ai, mano, o que está acontecendo com isso aqui, bicho? Eu não quero vermelho, mas eu não queria mudar a cor dessa caneta. Essa caneta eu quero que continue azul. Quero só selecionar outra. Mas tudo bem. Vamos lá, deixa. Depois eu vejo o que está rolando aí. Muito bem. Então eu sei que é 0,25 o primeiro intervalo de tempo. 0,25 horas, tá? Então, até depois da pausa, certo? A gente pode dizer que passou quanto tempo? 0,5 horas, foi a meia hora que ele ficou parado, mais o 0,25 da primeira parte do trajeto. Então passaram-se 0,75 horas até o final da pausa dele. Então, no início do movimento dele aqui, no início do movimento dele, até no início do movimento dele aqui, até o tem que editar isso aqui fora depois. Tudo bem. No início do movimento dele até o final do ponto B, eu sei que se passaram quanto? Se o tempo total é 2 horas, e até a pausa passaram-se 0,75, passou-se 0,75 horas, né? Falta 1,25 hora. 1,25 hora para o restante da viagem. É nesse intervalo de tempo que ele vai percorrer os 80 quilômetros restantes, certo? A gente vai agora para a segunda parte, aqui do problema, na qual eu vou aplicar a definição de velocidade média usando os dados da segunda parte do trajeto, beleza? Então, a velocidade eu quero descobrir, né? A velocidade de segunda parte do trajeto. Eu sei que ele vai percorrer 80 km em 1,25 horas, né? 1,25 horas é 1 hora mais um quarto, então são 4 quartos mais um quarto, então são 5 quartos. Então essa conta é 80 dividido por 5 quartos, certo? 80 dividido por 5, né? É a mesma coisa, 82 vezes 40, 40 dividido por 5 é 8, então a conta é 4 vezes 8, é 32, vezes 2. Então,
a velocidade na segunda parte do trajeto dá 64 km por hora e eu quero muito selecionar essa caneta. Eu gostaria de descobrir por que eu não consigo, cara. Nossa, eu tenho que fazer isso de mudar, apertar o direito. Meu Deus. Bom, depois eu mexo nisso. Beleza. Agora foi ou não? Foi. Agora tá. Beleza. Agora eu consigo substituir. Beleza? 64 km por hora. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Eu acho que está com bastante tempo já a aula. Vou tentar fazer mais duas aqui e fechar para ver como é que fica. Mas eu acho que só mais essas duas, a 7 e a 8, a gente já cobre a principal parte do que foi tratado até o momento em física com vocês, pessoal do primeiro ano. Beleza? Então vamos fazer mais essas duas aqui. Rapidinho, vou fechar esse vídeo para não ficar muito longo. E aí a gente tira o restante das dúvidas lá pela plataforma, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, exercício 7 da lista, tá? Ele diz assim: um móvel percorre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária S igual a 3t mais 6 no sistema internacional. 3t mais 6. Tá? Aí ele pede para a gente determinar a velocidade média desse móvel no intervalo de 1 a 5 segundos. De 1 a 5 segundos. Esse exercício eu resolvi em algumas turmas, a galera ficou meio brava, né? Porque ele é um exercício meio bestinho assim. Mas na verdade a discussão que a gente tem fazendo esse exercício é importante. Quer dizer, se ele percorre uma trajetória retilínea obedecendo uma função horária desse tipo, S igual a 3t mais 6, ou seja, uma equação, uma função da posição no tempo que é do tipo afim, função do primeiro grau, trata-se de um movimento retilíneo uniforme. Beleza? Trata-se de um movimento retilíneo uniforme. Se o movimento é do tipo retilíneo uniforme, quer dizer que a velocidade é o quê? Constante. Né? E se a velocidade é constante, não importa qual seja o intervalo de tempo no qual você deseja medir a velocidade média, o valor dela sempre vai ser o mesmo. Tá? Ah, mas como que eu descubro o valor da velocidade? Né? É só comparar essa versão da função horária que ele forneceu para esse móvel, que é 3t mais 6, com a função teórica, que é S0 mais VT. Certo? Então a única coisa que ele tentou confundir no enunciado aí é escrever os termos 3t e 6, né? Digamos, de uma forma que não é muito tradicional. Né? Não é que tá errado o jeito que ele escreveu. Ele só escreveu 3t antes, o coeficiente angular, multiplicando a variável independente antes, e o coeficiente linear depois. Tá? Você pode escrever assim, ó. Tá? Você pode escrever dessa forma. Eu acho que é interessante você tentar escrever sempre da forma mais tradicional a equação, que ajuda na hora de interpretar. Né? Então, nós temos que o termo independente, nesse caso que é 6, está vendo o valor que está sozinho ali, não está multiplicando ninguém, sempre vai ser a posição inicial, no caso do MRU, do movimento retilíneo uniforme. Tá? E o termo que multiplica o tempo, que é a variável independente, nesse caso aí, né, da nossa função, é a velocidade. Então, quem está multiplicando o tempo nessa função aqui é o 3, certo? É o 3. Quer dizer que a velocidade vale 3. 3 metros por segundo. E acabou a questão. Ah, professor, mas é só isso? É só olhar a velocidade e acabou? É porque ele pediu qual é a velocidade média no intervalo de tempo em que o móvel apresenta velocidade constante. Então, se a velocidade dele é constante, a velocidade média, em qualquer intervalo de tempo em que ele mantém esse tipo de movimento, vai ser a mesma. Beleza? Ah, mas eu descobri, eu coloquei o 1 no lugar do T para descobrir qual é a posição inicial, coloquei o 5 para descobrir qual é a posição final, depois dividi por 4 segundos, que é o intervalo de tempo, e deu 3. Tá errado do jeito que eu fiz? Não, claro que não. Tá certo, pode fazer, fica à vontade. Beleza? Só estou mostrando que tem como fazer dessa forma um pouco mais rapidinho aí.
Muito bem. Questão 8. A função horária das posições de um ciclista em movimento retilíneo é S igual a 200 menos 5t no sistema internacional. Determine o instante em que o ciclista passa pela origem das posições. Então, dá uma olhada. Ele pediu para determinar o instante em que ele passa pela origem das posições, certo? Então, se ele perguntou qual é o instante, ele quer como resposta a informação do tempo, tá? Esse tempo está associado ao quê? Origem das posições. O que é a origem das posições? A origem das posições, nesse caso, é a origem do referencial que ele está adotando, nesse caso, né? Todo referencial que a gente usa para medir posição tem uma origem, que é o ponto que a gente usa como referência, é o começo daquele referencial. E o referencial para medir posição começa da onde? Do zero. A posição é medida, né, com uma distância do ponto até, da posição do ponto até o zero do referencial, que é a origem desse referencial, né? Então eu sei que na origem a posição vale zero. Essa é a condição para a resolução desse problema, tá? Que eu vou fazer? Na função horária, então, eu vou substituir a posição por zero. Dá uma olhada, vai ficar assim, ó, zero é igual. Eu estou escrevendo essa função, ó, no lugar do S, eu vou colocar zero, entendeu? Então, zero é igual. Depois do igual tem 200 menos 5t. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 5t para o outro lado lá, ele vai positivo, certo? Vai ficar 5t igual a 200. Aí eu vou passar o 5 dividindo. 200 dividido por 5, 40 segundos. Certo? É nesse instante, então, que o ciclista passa pela origem das posições. Beleza? Aí você fala, mas como é que pode? E inicialmente ele estava na posição 200, né? A posição inicial dele está aqui. 200 metros. Como que depois de 40 segundos ele está na posição 0? É porque a velocidade dele, dá uma olhada aqui, ó, na função horária. A velocidade dele é negativa. A velocidade dele vale menos 5 metros por segundo. Então ele começa o movimento lá na frente, 200 metros, certo? Só que ele está voltando, né? No referencial. Ele está se movimentando no sentido em que as posições decrescem. Por isso que a velocidade dele é negativa. Ele se move no sentido contrário daquele adotado como referencial. Então a posição dele, enquanto o tempo vai passando, a posição dele vai diminuindo. Porque a velocidade é isso que ela diz, né? Como que a posição varia enquanto o tempo está passando. Se a velocidade é negativa, quer dizer que essa posição está diminuindo. Então 200 vai diminuindo. A cada segundo, diminui o quanto? Como é 5 metros por segundo, a cada segundo diminui 5 metros a posição. Então primeiro é 200, depois passa para 195, 190, 185, 180. Para chegar no zero, demora 40 segundos. Beleza? Tá? Eu acho que essas questões, embora sejam bem simples, já serve de subsídio para vocês resolverem, tá? As questões que eu pedi lá na tarefa da semana. Eu não vou me alongar, não vou continuar corrigindo, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Então, vocês agora entrem lá na plataforma e tentem resolver as questões. Essas resoluções vão ficar no caderno de anotações da nossa disciplina lá, de física. Beleza? Agora é só vocês resolverem a tarefa ou me procurarem para pedir dúvida de outros exercícios, beleza? Que eu tô aí para ajudar vocês. Falou? Vocês sacaram esse negócio de olhar pro teclado para acertar? Meu Deus do céu.